Salve, salve! Aqui é o William Sarge, para quem não me conhece. Como eu já falei em um vídeo anterior, estarei começando a produzir um podcast com meu amigo Giliardi. A gente vai falar sobre um dos mais variados temas. Bem-vindos! Onde hoje vamos discutir um tema que mexe com a política e a crença de muitos. A direita realmente é conservadora? O conservadorismo, para muitos, é sinônimo de defesa da família, dos valores da Bíblia e de uma sociedade estável. Mas será que a direita política, especialmente aqui no Brasil, realmente abraça essas ideias na prática? Há quem diga que essa bandeira conservadora serve apenas como ferramenta para ganhar votos de cristãos e eleitores mais tradicionais. Quando a gente olha de perto, no entanto, vemos que as pautas defendidas são, na verdade, muito mais voltadas para o mercado econômico. Políticas que favorecem grandes empresas, bilionários e cortes de direitos sociais parecem se sobrepor à defesa dos valores conservadores. Então, onde fica o eleitor conservador, que muitas vezes pertence às classes mais baixas e precisa de políticas públicas sólidas? Será que ele está sendo representado ou apenas manipulado? Vamos explorar isso mais a fundo hoje. Primeiramente, quero agradecer. Fico muito feliz de fazer um trabalho junto com o William Sarge, que faz muitos anos que eu acompanho, somos amigos de longa data. E esse tema é bem sensível, ainda mais pelo momento que vive o Brasil, né? Onde a direita brasileira muitas vezes é vista como conservadora e ligada a valores tradicionais, mas na prática não é tão homogênea assim. Enquanto alguns defendem pautas conservadoras em temas como religião e família, ela se apresenta como patriota e nacionalista, mas se contradiz em esse discurso, por exemplo, um forte apoio de abertura no mercado para empresas estrangeiras, o que pode enfraquecer a indústria nacional. Além disso, enquanto muitos criticam políticas de assistência social, como o Bolsa Família, por exemplo, são consideradas atitudes do governo populistas, acabam defendendo benefícios fiscais para as grandes corporações, o que é bem comum a gente ver as pessoas defender, o que também é uma forma de intervenção estatal. Outro ponto é o discurso de combate à corrupção, mas com alianças políticas que muitas vezes envolvem figuras acusadas de desvio de conduta. Essas contradições enfraquecem a coerência entre o discurso e a prática. Além de nós vermos vários defensores da família estar no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, e tomando atitudes ou nomeando pessoas que não condiz com o que eles pensam ou eles divulgam, né? Eu vejo como uma forma de manipulação das massas. Opa, satisfação é minha, Giliardi. Tá compartilhando aí conhecimento contigo aí pra galera. Então, 7, 8 anos que a gente troca ideia, a gente nunca chegou a fazer um trampo junto, né? Mas nunca é tarde, né? Eis o primeiro aí, né? Voltando à ideia, né? O assunto do podcast, a grande ironia da direita, especialmente a extrema-direita, existe, né? Como eles manipulam o discurso conservador, essas pautas morais, para atrair o eleitorado, principalmente os mais pobres, enquanto eles defendem pautas que claramente beneficiam apenas os milionários, bilionários, e assim vai. Você falou, um exemplo disso aí é a isenção fiscal para os mais ricos. Eles fazem o trabalhador comum e o cidadão comum acreditar que essas políticas de isenção fiscal para rico, de alguma forma, vai beneficiar eles. Que a política de direita geralmente é isso aí, né? Essa pauta econômica aí, não olha a política pública, olha geralmente, não olha o coletivo e tal. Muitas vezes, essas mesmas pessoas são convencidas de esquecer os benefícios reais que elas conquistaram por meio de políticas públicas criadas por governos ditos de esquerda. Um exemplo que até aconteceu comigo mesmo, o ProUni, que é uma bolsa de 50% na universidade. Sem ele, eu provavelmente não teria conseguido realizar o sonho de fazer uma faculdade, ter me formado e tal. Eu fui beneficiado, igual eu falei, com 50% de desconto graças a essa política pública aí. E me ajudou pra caramba, mudou minha caminhada. Apesar que eu não tô ralando na área, porque é uma panelinha, esse é um assunto para outro debate, né? Mas eu adquiri conhecimento, peguei diploma. E é bom ter o curso superior para fazer concurso. Mas me ajudou. Eu tinha vontade de fazer faculdade e consegui, graças a
essa política pública. Se eu não tivesse política pública, eu não teria feito faculdade, eu não teria grana para pagar integralmente. Mas, no entanto, é comum a gente ver esse tipo de conquista sendo ignorado, até mesmo distorcida no discurso da direita. Como se políticas assim não tivessem impacto direto na vida das pessoas. Eles acabam desviando a atenção para outras pautas, enquanto enfraquecem os instrumentos que realmente geram oportunidade e inclusão social para esses eleitores que são conservadores, né? Mas acaba que eles fazem essas pessoas ter meio que birra de benefício e tal, sendo que é uma coisa que ajuda na ascensão social do cidadão comum, principalmente o mais pobre. Você já parou para pensar nos benefícios que muitas vezes esquecemos, conquistados por políticas de esquerda? Sim, carteira de trabalho assinada, 13º, FGTS, seguro-desemprego, 44 horas semanais. Poderia dar mais exemplos, né? Mas casas habitacionais com programas que foram financiadas, várias pessoas hoje que vivem em casas financiadas por governos de esquerda, CLT, e hoje defende a direita. É algo bem estranho no meu ponto de vista. Vamos ver mais algumas contradições da direita. A direita, que se autodenomina conservadora, tem um histórico claro de privatizar empresas públicas que são patrimônio do povo. Elas preferem beneficiar as grandes fortunas e as ditas famílias tradicionais, usando o discurso de moralidade e tradição para manipular a opinião pública. Quem de fato ganha com essas políticas? Quem enriquece ainda mais são os mesmos de sempre, os ricos e poderosos e as famosas famílias tradicionais, aquelas que estão no poder quase sempre. São esses programas sociais de esquerda que me fazem ter uma opinião um pouco diferente. Eles ajudam a colocar comida na mesa, trazem mais oportunidade para quem precisa e se esforça. Já a direita, com seu discurso econômico, mantém privilégios para os mais ricos e usa as pautas morais como cortina de fumaça para desviar o foco daquilo que realmente importa, no meu ponto de vista, a economia. Lembre-se, quem está de verdade do lado do trabalhador e da classe mais baixa? Será que são aqueles que se dizem os defensores da moral e esquecem que a questão moral bíblica é algo totalmente individual, pois temos livre-arbítrio e nesse mundo capitalista que vivemos, conforme mais poder econômico o indivíduo tem, mas ele tem liberdade de dizer não, quando algo fere suas crenças. Não estou dizendo com isso que sou de esquerda, com essa argumentação, mas não tenho amnésia e sei a classe social a qual pertenço. Sou totalmente dependente do Criador de todas as coisas, mas esse mundo está cada vez mais longe do Criador. E ter coração e compaixão aos mais necessitados sempre moverá minhas opiniões públicas e políticas. Para concluir, quando a gente analisa as pautas econômicas da direita ou extrema-direita, fica claro que elas não se alinham aos princípios bíblicos que eles tanto afirmam que defendem. O verdadeiro conservadorismo, se fosse enraizado nos valores bíblicos, demonstraria compaixão, solidariedade e cuidado com os mais necessitados. No entanto, as políticas que eles promovem mostram justamente o contrário, um favorecimento de elites milionárias e bilionárias e um descaso com os pobres. Como podemos falar de conservadorismo quando esses grupos ignoram um dos mandamentos mais claros da Bíblia, que é o cuidado com o próximo? Por exemplo, em Provérbios 14, verso 31, lemos: o que oprime o pobre insulta o seu Criador, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. O conservadorismo de verdade, se fundado nos princípios bíblicos, deveria visar o cuidado com os necessitados, não ignorá-los. No Novo Testamento, em Mateus 25, verso 40, Yeshua diz: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa passagem nos lembra que a verdadeira fé é demonstrada através de ações que beneficiam os mais fracos e oprimidos. Portanto, ao olharmos para as pautas econômicas que a direita promove, vimos que elas estão longe de refletir a compaixão e a justiça que as Escrituras exigem. Concluímos então que a direita, em sua prática atual,
não pode ser chamada de conservadora, pois falta o valor essencial de cuidar dos mais necessitados, que é um princípio básico da palavra de Deus.